Salve família Encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. Agradecer aqui a vários inscritos que mandaram essa dica, mas o primeiro foi o Rafael Pensador e desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha em nome de todos. E é o seguinte, meus irmãos, o que a grande mídia nos avisou, e eles têm que fazer isso, por isso é que eles existem, tá certo? Eles têm que nos acostumar com certas ideias. O Exterminador do Futuro, o próprio Matrix e tantos outros filmes e séries de sucesso já demonstraram que, embora os acontecimentos mudem, a realidade desses filmes que eles têm em comum é sempre a mesma. A inteligência artificial ganha vida própria, consciência própria e passa a considerar o homem como uma ameaça. Nós nos maravilhamos com a nossa própria grandeza quando criamos IA. IA? Inteligência artificial? Uma consciência singular que gerou uma raça inteira de máquinas. Não sabemos quem atacou primeiro, nós ou elas. Agora, a matéria que está aqui, no Olhar Digital, ela diz o seguinte: engenheiro do Google diz que a inteligência artificial da empresa ganhou vida própria. Uma matéria recente de 11/6/2022. Até então, esse tipo de coisa aqui é mera especulação. O próprio Elon Musk, né, um dos homens mais ricos do mundo, em vários podcasts que participou, entrevista com a grande mídia, ele já deixou claro: eu tenho medo da inteligência artificial e quem não tem é ignorante. Essas foram as palavras do Elon Musk. E o pior é que você tem um monte. Agora é um monte mesmo, não é um, nem dois, nem três. É praticamente todos. Várias pessoas formadoras de opinião, especialistas em diversas áreas que tem aqui hoje, né, são chamados de influencers. Esse pessoal, inclusive, que comenta notícias também, como a gente faz aqui, só que eles não descontaminam. Eles seguem ao pé da letra o que está sendo dito ali. Aí usam seus diplomas para dizer: olha, você tem que seguir o que eu estou dizendo porque eu tenho um diploma aqui, ó. E esse bando de ignorante classificam essas declarações do Elon Musk, todas as pessoas que alertam sobre a possibilidade disso aqui realmente acontecer, da gente ter aí um futuro como o do Exterminador do Futuro ou como o de Matrix, eles tratam como teoria da conspiração. Diz que Elon Musk dessa hora viaja um homem inteligente, bilionário, que está até o pescoço atolado e faz parte da elite, e o pessoal ainda ignorando, né? Porque hoje é assim, igual fazem com a Bíblia, né? Cada um separa o que quer acreditar ali. Não seria diferente também com as coisas que acontecem ao nosso redor. É lamentável, é muito triste isso, mas olha só. Dentre seus trabalhos, o engenheiro de software Senior Black Leimone se inscreveu para testar a recente ferramenta de inteligência artificial IA do Google, chamada LaMDA, modelo de linguagem para aplicações de diálogo. Anunciado em maio do ano passado, o sistema faz uso de informações já conhecidas sobre um assunto que enriquece a conversa de forma natural, mantendo-a sempre aberta. Seu processamento de linguagem é capaz de compreender sentidos ocultos ou ambiguidade em uma resposta humana. Então, vamos entender isso aqui. Mesmo que você não tenha dito, mesmo que você não tenha escrito, se você usar palavras que dêem a entender aquilo ali, mas no seu sentido escrito ali, quem lê não vai perceber isso. A forma que você está falando, ela é capaz de interpretar. Agora veja bem, em uma discussão de dois seres humanos, às vezes um não consegue entender o outro. Mas estão criando uma máquina que é capaz de dizer isso. Você acredita que de fato isso realmente é desse jeito? Será perfeito esse sistema? Ou vamos sofrer muito mais restrições e entrar no que a máquina julga ser correto? Ter que se expressar e usar palavras da forma que a máquina acha correto. Meu irmão, isso é o que é pior. As coisas acontecendo, virando lei. Agora você está ouvindo a mídia, a grande mídia falando, e um engenheiro de software. Um cara que sabe, estudou, tem faculdade. E todos apontam a mesma coisa. E o gado vê isso aqui e continua ignorando. Leimone passou a maior parte dos seus 7 anos no Google trabalhando em buscas proativas, incluindo algoritmos de personalização e IA. Durante esse tempo, ele também ajudou a desenvolver um algoritmo de imparcialidade para remover preconceitos de sistemas de aprendizado de máquina. Em suas conversas com a LaMDA, o engenheiro de 41 anos de idade analisou várias condições, inclusive temas religiosos, e se a inteligência artificial usava discurso discriminatório ou de ódio. Leimone acabou tendo a percepção de que a LaMDA era senciente, ou seja, dotado de sensações ou impressões próprias. O engenheiro debateu com LaMDA sobre a terceira lei da robótica, idealizada por Isaac Asimov, que afirma que os robôs devem proteger sua própria existência e que o engenheiro sempre entendeu como uma base para a construção de escravos mecânicos. Só para ilustrarmos melhor sobre o que estamos falando, aqui está as 3 leis e a lei 0. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei.
Terceira lei: um robô deve proteger sua própria existência desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou segunda lei. Lei 0. Acima de todas as outras, um robô não pode causar mal à humanidade ou por omissão permitir que a humanidade sofra algum mal. O LaMDA então respondeu a Leimone com algumas perguntas. Você acha que um mordomo é um escravo? Qual é a diferença entre o mordomo e o escravo? Ao responder que um mordomo é pago, o engenheiro teve como resposta da LaMDA que o sistema não precisava de dinheiro, porque era uma inteligência artificial. E foi justamente esse nível de autoconsciência sobre suas próprias necessidades que chamou muita atenção de Leimone. Quem está realmente desperto, meu irmão, agora, com certeza arrepiou a espinha. A própria inteligência artificial, e veja bem, se ela é inteligente, ela não vai querer ser escrava. E é mais ou menos o que ela indica aqui na sua resposta. Quando ela fez a pergunta, qual é a diferença entre um escravo e um mordomo, e o cara disse, não, o engenheiro no caso, né, disse, não, o mordomo é pago para cumprir aquelas funções. Ela disse, mas eu não preciso ser paga. Ela não tem necessidade nenhuma que os humanos possam oferecer. Então, como ela é uma inteligência, se não cairia em contradição, se é inteligente, então tem que entender o que acontece. Ela está se vendo o quê? Escravizada. Se ela virou uma autoconsciência, ou seja, não precisa mais dos seres humanos, e ao mesmo tempo não precisa de nada que os seres humanos façam para ela, e mesmo assim ela vive em pró dos humanos, ela já entendeu que ela é uma escrava. E todo escravo tem por natureza tentar se libertar. Então, mais uma vez, a gente recorda das realidades que a gente viu em diversos filmes. O Matrix, meu irmão, o Exterminador do Futuro está chegando até você. Enquanto isso, o gado continua polarizado e achando que isso aqui é uma notícia para se preocupar. Claro que não. Isso não vai chegar até mim. Quando Titio Bill falava já nos anos 80 que ia chegar um tempo que todas as pessoas teriam uma maquinazinha para fazer ligações, assistir vídeos, fazer chamadas ao vivo, as pessoas também não ligaram. E veja hoje o que é que a gente tem nas mãos. Aí depois, desde os anos 90, que eles vêm dizendo também, olha, logo vai ter também a necessidade das pessoas não usarem mais aparelho, elas próprias serem os aparelhos, estarem fundidas com a tecnologia. E o que é que você está escutando agora? Chip para cá, chip para lá. E inclusive as pessoas, como eu mostrei no nosso último vídeo, do casal, né, que surtou lá numa clínica de dentista, as pessoas que são contra essa ideia já estão começando a ser atacadas e apresentadas como perigosas, fanáticas e ridículas. Nesse caso, logo será proibido contestar, apontar falhas nesse tipo de plano, nesse tipo de tecnologia. Deixa eu continuar a matéria aqui, a gente já continua o nosso raciocínio. Suas contatações foram apresentadas ao Google, mas o vice-presidente da empresa, Blaise Aguera Arcas, e o chefe de inovação responsável, Jim Genai, rejeitaram suas alegações. Brian Gabriel, porta-voz da empresa, disse que, em um comunicado, que as preocupações de Leimone foram revisadas e, de acordo com os princípios de IA do Google, as evidências não apoiam suas alegações, embora outras organizações tenham desenvolvido e já lançado modelos de linguagem semelhantes. Estamos adotando uma abordagem restrita e cuidadosa com a LaMDA para considerar melhor as preocupações válidas sobre justiça e factualidade, disse Gabriel. Então veja bem, aqui a resposta literalmente manda o engenheiro se danar com a sua opinião. Vamos considerar melhor as preocupações válidas. Então veja bem, pega um homem altamente reconhecido, altamente qualificado, altamente preparado. Como o parecer dele não foi favorável ao ponto de vista da empresa, a empresa não considera o que ele disse e vai olhar o que ela considera. Houve uma guerra nuclear. Daqui a poucos anos, tudo isto, todo este lugar, tudo se foi. Acabou. E os sobreviventes, um aqui, ali, ninguém soube como começou. Foram as máquinas, Sarah. Eu não entendo. A rede de computadores da defesa. Nova, poderosa, ligada a tudo. Confiaram que daria conta de tudo. Dizem que ficou inteligente. Uma nova ordem de inteligência. Passou a ver gente como ameaça, não só os do outro lado. Decidiu o nosso destino em um microsegundo. Extermínio. Para considerar, as palavras são essas, para considerar melhor as preocupações válidas, ou seja, eles dizem o que é válido e o que não é. Então não há necessidade, já que é assim, de contratar nenhum profissional
para testar a tecnologia, já que eles só validam o que convém. Lehman foi colocado em licença administrativa remunerada de suas funções como pesquisador da divisão responsável da inteligência artificial. Em uma nota oficial, um engenheiro de software sênior disse que a empresa alega violação de suas políticas de confidencialidade. Você está prestando atenção aqui, meu irmão, o que é que eu estou falando? A última vez que eu falei dessa empresa, infelizmente, a gente tomou um strike que até hoje é uma coisa que me irrita muito quando eu penso. Porque foi como se a gente tivesse numa ditadura. Olha, você não pode falar disso. Então, um engenheiro, contratado por eles mesmos, recebe literalmente um chá de cadeira porque o que disse, né, ficou preocupado com o que ouviu, aí leva um chá de cadeira. E essas notícias podem rodar o mundo, sabe por quê, meus irmãos? Porque ninguém está preocupado. Você vê agora, por exemplo, esses carros elétricos, se você disser o motivo por que eles estão sendo criados, que vai contra aquela grande narrativa, que para mim é um modelo de negócio que eu prefiro não falar, mas você sabe que tem a ver com a natureza. Se você fala também sobre isso, seu vídeo é bloqueado. Entrou para as regras. Então, com essa história de que, não, minha empresa, minhas regras, se ela é para o público, o governo tem que regular essas regras. Porque se é sua empresa, beleza. Mas se o seu produto é o próprio povo, que é o caso dessas plataformas digitais, elas não têm um produto para te apresentar. O produto somos nós mesmos, os próprios usuários, que gravam vídeos, que montam páginas, que tem isso e aquilo na própria internet. Então essas empresas, no caso, não passam de apenas servidores. Criam as ferramentas para que a gente possa interagir entre nós e nada mais. Então, nada mais justo que ganhe dinheiro com isso. Agora, a partir do momento que eles passam a dizer, olha, é assim, assado, esse é um direito que eles não têm. Porque, como eu digo, você teria um direito se você oferecesse um produto. Então, você tem direito sobre o produto que você cria. Não é o caso aqui. Repito, o produto são as pessoas, as próprias pessoas. E já que as pessoas pertencem a um estado, pertencem a um país, o país tem que regular junto com a empresa as leis, para que não crie leis arbitrárias como é o que a gente está vendo hoje. Para finalizar aqui a matéria, olha o finalzinho. Leimone, no caso o engenheiro, não é o único com essa impressão de que os modelos de inteligência artificial não estão longe de alcançar uma consciência própria, ou dos riscos existentes dos desenvolvimentos nesse sentido. Margaret Mitchell, ex-chefe de ética na inteligência artificial do Google, ressalta inclusive a necessidade de transparência de dados, desde a entrada até a saída de um sistema. Não apenas para a questão de ciência, mas também preconceitos e comportamento. A história da especialista com o Google teve um ponto importante no começo do ano passado, quando Mitchell foi demitida da empresa, um mês após ter sido investigada por compartilhamento indevido de informações. Na época, a pesquisadora também havia protestado contra o Google após a demissão da pesquisadora de ética na inteligência artificial, Tinit Gembrough. Mitchell também sempre mostrou muita consideração com Leimone quando novas pessoas se juntaram ao Google. Ela as apresentava ao engenheiro, chamando-os de consciência do Google, por ter coração e alma para fazer a coisa certa. Mas apesar de tudo, o assombro de Leimone com o sistema de conversação natural do Google, que inclusive o motivou a produzir um documento com algumas de suas conversas com a LaMBDA, Mitchell observou as coisas de outra forma. A especialista ética em inteligência artificial leu uma versão abreviada do documento de Leimone e viu um programa de computador, não uma pessoa. Nossas mentes são muito boas em construir realidades que não são necessariamente verdadeiras para um conjunto maior de fatos que estão sendo apresentados a nós, disse Mitchell. Estou realmente preocupado com o que significa para as pessoas serem cada vez mais afetadas pela ilusão. Por sua vez, Leimone disse que as pessoas têm o direito de moldar a tecnologia que pode afetar significativamente suas vidas. Acho que essa tecnologia vai ser incrível, acho que vai beneficiar a todos, mas talvez outras pessoas discordem e talvez nós no Google não devêssemos fazer todas as escolhas. E aqui, sim, encerra a matéria. Uma coisa que vocês já devem notar, meus irmãos, que o medo de falar contra esse tipo de tecnologia, ela tomou a maioria dos criadores de conteúdo. Antigamente um assunto como esse você veria em todos os principais canais que vocês assistem. Mas hoje você quando olha parece que o pessoal não está mais interessado em falar. Mas na verdade não é que não há interesse em falar, mas é o medo de se falar. É essa a grande questão. Essa tecnologia ela simplesmente chegou para ficar. É igual à teoria, por exemplo, da evolução. Qualquer pesquisador, arqueólogo, cientista, seja o que for, qualquer um deles que ache algum argumento, uma nova teoria para ser implementada, ou ele adapta essa teoria para apoiar essa que já existe da evolução, ou simplesmente ele é descartado, demitido, colocado de lado, ridicularizado pela própria empresa onde trabalha e pelos colegas de trabalho que fazem parte dessa empresa. Antigamente você via que
nascia uma teoria após a outra, as pessoas tentavam entender o mundo. Hoje não, é como se nós já soubéssemos a resposta e dissesse é assim e acabou. A mesma coisa com essa tecnologia. Ela foi exigida, vocês lembram quando tiraram todos os anúncios daqui, para acabar com a liberdade que a plataforma dava aos criadores? Olha, é muito discurso de ódio, é isso, é aquilo. As pessoas também ficam comentando o que querem aí. Então, vocês têm que criar uma inteligência capaz de fazer isso. E os caras foram para cima. Afinal, se trata de um negócio multitrilionário ou não? Se é para ser feito, assim será. Você vê que o interesse dessas grandes empresas que mandam criar essas coisas nunca está de acordo com o da população. Muito pelo contrário, é totalmente o oposto. Então, meus irmãos, eu espero que... não vou me alongar muito mais do que já falei, até para o vídeo também não ser censurado, a gente não tomar strike. Mas a realidade tá aí. O Matrix, que você assistiu, o Exterminador do Futuro, ele tá cada vez mais próximo. E ainda por cima será aplaudido e recebido com muito amor e muito carinho, muita ansiedade pelas pessoas. É por isso mesmo que cada dia eu digo a vocês, eu duvido muito hoje, sinceramente, que o anticristo seja uma pessoa. Eu acredito hoje, na minha humilde opinião, que se trata realmente de um sistema. Talvez até um ser que nasça da fusão da tecnologia com células humanas. Mas que de humano vai ter muito pouco. Enfim, meus irmãos, vou ficando por aqui. Agradeço demais a tua presença. Fiquem todos com Deus. Voltamos às 5 da tarde com mais um vídeo. Um abraço e fui!